A paz do Senhor Jesus, a você, meu amado, minha amada, que está aí nesse momento e pode aqui juntamente comigo estar compartilhando da palavra de Deus. É mais um momento aqui, conexão direta com Deus. Como eu falei que estaria trazendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, né? A cada conexão direta aí com Deus, eu ia estar trazendo um tema, abordando um tema a respeito da palavra de Deus, né? E hoje o tema é a obra-prima de Deus, né? O último foi criado à imagem de Deus e hoje o tema é a obra-prima de Deus. Amém? Porque você é obra-prima de Deus, a qual Ele fez, a qual Ele, como arquiteto da terra, como aquele que arquiteta, que fez todas as coisas, Ele nos fez como obra-prima dele, a obra perfeita do seu Criador. Amém? E eu quero que você possa abrir já a tua Bíblia aí, não vou me demorar hoje, né? Já vamos entrar aqui em Gênesis capítulo 2, o versículo de número 7, que vai dizer assim a palavra de Deus. O versículo-chave dessa mensagem, dessa palavra, que diz assim, lá em Gênesis capítulo 2 e o verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Oh glória! Como é linda a palavra de Deus, né? Um Deus que a cada dia Ele nos demonstra a sua misericórdia. Um Deus que a cada dia nós podemos ver nas pequenas coisas a grandeza de um Deus que fez e criou todas as coisas com perfeição. E você foi feito com perfeição. Você é a obra-prima de um Deus que vive, de um Deus que reina. E a palavra de Deus ela vai nos trazer, né? Hoje eu quero trazer esse tema a qual o Senhor colocou no meu coração aqui, esta palavra, para nós estarmos aqui nessa noite compartilhando, a obra-prima de Deus. Esse contexto sagrado, aqui nesse texto sagrado, o que nós vamos aprender? Nós vamos ver aqui um momento especial de Deus sobre a sua criação. Um momento a qual o Criador vai fazer a sua obra-prima, a qual Ele vai constituir aquilo que não tinha vida, aquilo que foi feito à imagem e semelhança dele, aquilo que Ele vai fazer com que venha vir a ter vida, com que venha viver. Quando Ele prepara todas as coisas para fazer o ser vivente, para que venha vida. E por isso hoje nós estamos aqui, porque se Deus não tivesse feito a obra-prima, que é a sua criação, que são os seus filhos, que sou eu, somos você, independente se você é cristão, não cristão, se você é ímpio, se você está distante de Deus ou não, que você entenda que você é obra-prima de Deus. Você é alguém que foi feito à imagem e semelhança dele, você é alguém que foi constituído. Mas qual a finalidade, pastor, de nós sermos feitos uma obra-prima de Deus? Deus vai dizer a sua palavra que Ele olhou e Ele viu que tudo que Ele tinha feito era bom. E Ele disse, agora façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus coloca o homem para ser alguém que estaria no centro da atenção de Deus. Alguém que Deus estaria velando por ele, alguém que Deus proveria todas as coisas para ele. E a palavra de Deus ela vai nos dar esse entendimento que aqui nós vamos ver um momento especial em que Deus ele vai formar o homem do pó da terra, como diz a palavra do Senhor, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Talvez você hoje esteja como o homem ainda estava no princípio, sem vida. Por que sem vida, pastor? Porque quando nós não temos Deus, nós estamos sem vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que a presença dele é algo que nos traz vida. E a vida é dom gratuito de Deus. Então talvez você hoje pode se encontrar como se encontrava aquele desenho,
aquilo que foi desenhado, aquilo que foi formado, aquele homem que estava ali formado do pó da terra, mas ainda não havia vida sobre ele. E vai dizer que Deus ele vai soprar o fôlego de vida sobre as suas narinas. E a palavra de Deus, o texto bíblico, vai nos dizer que o fôlego de vida vai fazer com que o homem venha a ser um ser vivente, venha viver, venha ter vida, venha ter uma expectativa, venha ter... Quando eu falo de expectativa, é alguém que quando ele recebe a vida, Deus prepara para ele todas as coisas. Ele estava ali e Deus vai dizer, olha, tudo, você pode usufruir de tudo aqui sobre esta terra. Tudo foi feito para você cuidar, os animais, as frutas. Mas o inimigo, ele sempre tem buscado destruir a obra-prima de Deus. Sabe por quê? Porque ele era querubim regente da quarta, como vai dizer a palavra de Deus. Ele era alguém que regia, ele era alguém que era bem visto diante de Deus, mas ele deixou com que a soberba, ele deixou com que ali a sua beleza, ele deixou com que a sua altivez, que com tudo aquilo que ele achou, que ele achava, que ele queria fazer no seu trono, né, o seu reino acima de Deus, ele se achou que ele era melhor do que Deus. Então muitas das vezes a queda do homem é porque ele é soberbo, é porque ele se acha que só ele é o bom, que só ele faz, que só ele acontece. Não é assim. Nós temos que entender que quem faz todas as coisas é Deus. Quando você se humilha, Deus te exalta. Mas quando você se exalta, Deus te humilha. Então o segredo está em quem se humilhar diante de Deus, reconhecer que nós somos pó, que nós somos cinza, porque do pó nós viemos e do pó para o pó nós tornaremos. E Deus está dizendo que Ele fez o homem do pó da terra, Ele deu fôlego, Ele deu vida. E Satanás, ele vendo que Deus, devido a ele ter abrido mão de adorar, de servir a Deus, de reger louvores a Deus, Deus disse, façamos um homem à minha imagem e semelhança, alguém que vai me adorar, alguém que vai louvar para mim, alguém que vai cantar para mim, alguém que vai glorificar o meu nome sobre a terra, alguém que vai fazer a diferença, porque eu quero que alguém me adore, que alguém faça algo para mim, alguém que faça a diferença. E Deus, ele cria a sua criação. Deus, ele faz ali do pó da terra, ele sopra o fôlego, o espírito de vida, vem a vida sobre o homem. Deus prepara o homem para receber todas as coisas. Então Satanás, entenda isso, ele vai lutar com afinco para destruir a obra-prima de Deus. E você é joia rara, você é obra-prima de Deus. Deus tem zelo pela tua alma, pela tua vida, como eu sempre digo. Não interessa se você é ímpio, se você é crente. Deus, ele tem zelo pela obra-prima dele, por cada um de nós. E o interessante é que nós venhamos reconhecer. Não adianta eu pregar, eu querer empurrar, sabe, goela abaixo, querer meter na tua cabeça, se você não quiser que Deus faça na tua vida. Mas se você olhar e você reconhecer que há alguém que é maior, que há alguém que ele é sobrenatural, que é um Deus, que ele te deu a oportunidade. Porque dentre milhões de espermatozoides que lutaram para ali conseguir furar aquela parede, aquela barreira, para entrar ali no útero, para ali fecundar e para ali vir a ser gerado a vida e ali ele via ser formado e criado por Deus dentro daquele útero, teve que lutar com milhões. Então você é privilegiado por Deus, porque quando você vinha ali dentre milhões, correndo pela vida, correndo para a vida, Deus, ele já olhava para você e disse, vai lá, campeão, você vai conseguir, vai lá, eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho algo preparado tão grande que você nem imagina. E muitas das vezes Satanás, ele quer destruir os sonhos e os projetos que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Entenda isso. Deus, ele não veio a este mundo para julgar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, quando ele vem à terra, Deus, ele vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Você está entendendo o amor de Deus pela obra-prima dele, pela sua criação? Ele envia o seu Filho. Seu Filho padece, morre naquela cruz, mas não porque a morte veio, mas ele se entregou à morte
por expiação do meu pecado e do teu pecado, para que hoje nós possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento e entender que tudo nessa terra é passageiro, mas a palavra de Deus, né, ela não passará, ela permanece, porque passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passará. Então eu te digo hoje, você é obra-prima de Deus. Será que você se analise? Eu sei que você é um ser humano que é inteligente, que você, dependente da vida que tu está vivendo, eu não estou aqui para te julgar, para te criticar. Mas analise, da forma que você está vivendo hoje, quantas mentiras você disse hoje? Quantos você enganou? Quantos palavrões você falou hoje? As coisas que você fez de errado, que você sabe o que você fez de errado. Eu não preciso aqui te dizer o que você fez, mas você sabe. Aquilo que você tem cometido, aquilo que você tem feito de errado, desejando muitas das vezes o mal do teu próximo. E o Senhor, Ele nos diz na sua palavra, Ele nos ensina assim, que os dois grandes mandamentos de Deus, o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você está entendendo? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem colocado Deus no centro da atenção da tua vida? Ele no comando da tua vida, porque você é obra-prima dele, ele quer estar no centro, na atenção da tua vida. Você está entendendo? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, segundo, e são os dois grandes mandamentos de Deus. Deus nos ensina que nós devemos amar aos nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7, como diz a palavra de Deus. Pastor, é difícil, mas não é impossível você perdoar aqueles que te fizeram mal, aqueles que te desejam mal. Sabe, é você, porque quando nós perdoamos, perdão vem sobre nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos afirma que, né, Deus, né, o homem, ele é o produto ele é o produto de evolução. E sim, como vai dizer, a coroa da criação divina, e foi formado para a glória de Deus. Ou seja, eu e você, nós somos, como vai dizer a palavra de Deus, né? Como vai dizer assim, o homem não é, eu quero que você entenda isso, o homem não é um produto da evolução, né? Como eu falei aqui antes, o homem, ele não é um produto da evolução, como muitos acham que o homem, ele veio do macaco e tem, né, toda uma ciência, todos uns estudos, e entenda que nós somos, como vai dizer a palavra de Deus, sim, né, como diz a palavra do Senhor, a coroa da criação divina, e foi formado para a glória de Deus. Nós somos a coroa da criação divina, nós somos formados, feitos para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado na minha vida e na tua vida, não para que nós venhamos apenas um estágio, um momento, né, de vivência, e ali nós perdermos aquilo que está preparado para nossas vidas, que são as mansões celestiais. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que, formado do pó da terra, a palavra do Senhor diz assim: Deus escolheu o pó da terra como a matéria-prima para formar o homem. Gênesis 2, é o capítulo verso 7, ou seja, Deus, ele escolhe o pó da terra para que ali seja a matéria, a obra-prima que viesse para que o homem fosse criado, do pó. Deus faz Deus escolhe aquilo como obra-prima para que ali nós fôssemos feitos e criados à sua imagem e à sua semelhança. Sendo feito do pó da terra, o homem não tem do que se gloriar, a não ser no Senhor que o criou. Lá em Jeremias 9, é o capítulo do verso 23 até o 24. Daqui a pouco eu vou abrir lá. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Ou seja, por que do pó da terra, pastor? Porque o homem não vai ter do que se gloriar. Porque do pó nós viemos e do pó nós tornaremos. Você vê que quando o homem padece, quando o homem passa dessa vida para outra, por isso que o Senhor diz, a sua obra-prima, ele tem tudo preparado. Ele quer que a obra-prima, que quando chegar o momento a qual Deus me chamar e te chamar, nós passemos desta vida para uma vida eterna na presença dele. Mas quando o homem morre, você vê, ele vai para dentro de um caixão. O ser humano, a matéria do ser humano é a matéria que quando ele morre, que é mais podre,
que tem é a matéria do ser humano. É a que mais fede quando ele morre. Para você ver que o homem não tem no que se gloriar. Ele tem que se gloriar sim no seu Deus, no seu Criador, naquele que o fez, naquele que o gerou, naquele que o formou. E a palavra do Senhor nos diz que do pó, né, para o pó nós voltaremos. Ou seja, o que o homem ganha quando ele morre? Ele vai pegar pó sobre ele, né? O barro vai cair sobre ele, sobre o seu caixão, como diz a palavra de Deus. Por isso a importância de nós escolhermos hoje o caminho de Cristo. Porque Deus, ele quer que a sua obra-prima se encontre com ele quando chegar o momento determinado. Por isso a importância de você vir para a presença de Deus. Não porque alguém vai te obrigar, não porque alguém vai ali te comprar com algo para que você venha para a presença de Deus. Não, porque as coisas de Deus, elas são santas. E a palavra de Deus nos diz que no tempo certo, Deus ele chega na vida do homem. Deus convence ele do erro, do engano, do pecado, e ele começa a viver uma nova vida na presença deste Deus que é fiel e verdadeiro. Então analise, você que é obra-prima de Deus, Deus ele te chama hoje, ele quer fazer uma grande obra na tua vida, ele quer que você continue sendo a obra-prima, que você venha se gloriar no Senhor, porque ele é aquele que pode fazer além daquilo que você imagina. Eu vou abrir aqui, lá em Jeremias capítulo 9, vou abrir lá para ler aqui para você, Jeremias capítulo 9, como diz aqui a palavra de Deus, o verso, vou já abrir aqui, meus amados, Deus tem uma palavra para o nosso coração, é Jeremias capítulo 9, o verso 23 e 24, Jeremias 9, versículo 23 e 24. Aleluia. Deus é maravilhoso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha e dirige os seus passos. Você está entendendo? Aqui Jeremias está dizendo, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é o homem quem dirige os seus caminhos. Ou seja, o meu caminho, o teu caminho, não são nossos caminhos. Muitas das vezes o homem, como vai dizer lá em Provérbio, ele acha que o seu caminho é reto, né? Mas os caminhos do homem não é aquilo que Deus tem para ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que é Ele quem dirige o meu caminho e o teu caminho, e é Ele quem faz com que nós venhamos viver uma vida abençoada, se assim nós entregarmos. Ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará sobre a tua vida. Esse é o segredo, é entregar o caminho a Deus, e o mais Ele vai fazer sobre a minha vida, o mais Ele vai fazer sobre a tua vida. O verso 24, o verso 24, castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Ou seja, ele vai dizer, Senhor, castiga-me, Senhor, ou seja, corrige-me, Senhor, porque ele sabia que Deus, ele corrige, ele ensina, ele exorta, ele mostra o caminho que nós devemos trilhar, o caminho que nós vamos seguir. O próprio rei Davi, Deus colocou diante dele, para ele escolher por causa do seu erro, da sua falha, porque ele foi enumerar, contar o povo, e Deus não tinha mandado fazer isso. A palavra de Deus nos diz que Deus mandou ele escolher o que ele queria, que viesse uma peste, uma enfermidade, né, sobre o povo, ou ele queria cair nas mãos dos seus inimigos, ou ele preferia cair na mão de Deus. Davi foi sábio, sabe por quê? Porque ele disse, Senhor, que eu caia na tua mão. Sabe por que é bom cair na mão de Deus? Porque Deus, ele tem misericórdia. Se você cair na mão dos homens, eles não vão ter misericórdia da tua vida. É por isso que nós vemos hoje aí, o homem cai na mão do homem, matam por tudo, por qualquer coisa tiram a vida, coisas fúteis, coisas banais, a peste, a enfermidade vem, você está aí, esse vírus, essa enfermidade maligna, né, que está tirando muitas vidas, esse Covid. Mas aqueles que estão na presença de Deus, que estão fiéis, firmes a Ele, veja quantos padeceram, a não ser aqueles que Deus queria recolher. Chegou o tempo dele, de Deus colher a sua rosa do jardim, Deus levou, mas eu ainda não vi, meu irmão, aqueles que estão fiéis a Deus, caindo devido a esse vírus, devido a esse principado.
eu tiro pela minha família, que eu tenho orado, eu tenho apresentado a Deus, e eu não vi nenhum, porque o meu Deus, Ele guarda os meus. Então isso Ele quer fazer na tua vida, porque quando você é obra-prima de Deus, você está no centro da atenção de Deus, Ele vai fazer a diferença na tua vida. Por isso é importante, meu irmão, por isso é importante, minha irmã. Isaías 55,6 diz a palavra do Senhor: buscar-me-ei enquanto estou perto, invocar-me-ei quando pode me achar. Busque a Cristo enquanto há tempo, invoque o nome dele enquanto há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há uma solução para o teu problema. Enquanto há vida, há cura divina para a tua enfermidade. Enquanto há vida, há libertação para este espírito de opressão, de depressão, de morte, de suicídio, de loucura, para tudo aquilo que tu está passando. Hoje eu te apresento o Criador, aquele que criou a sua obra-prima e aquele que pode mudar a tua história, aquele que pode apagar esta página velha e escrever uma nova história sobre a tua vida. Aleluia! A palavra dele vai nos dizer ainda mais aqui, a palavra do Senhor. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: eis que agora me atrevi a falar, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Em Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 27, diz assim, né? Abraão, o nosso pai na fé, foi o primeiro homem a reconhecer que é pó e cinza, dizendo: eis que agora me atrevi a falar, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ou seja, Abraão, aquele que foi o pai da fé, aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que era a obra-prima de Deus, ele ouviu Deus falar com ele. Deus disse: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Ele ouviu e ele acreditou em Deus. E hoje eu te digo, Deus, ele fala contigo, ele só quer que você ouça e entenda o que ele tem para a tua vida, porque coisas grandes Deus tem para a tua vida. Mas Abraão, independentemente do seu status, entenda isso, de tudo que ele foi, mas ele reconhecia que ele era cinza, que ele era pó diante de Deus. Ou seja, nós temos que reconhecer: Deus, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou carente da tua presença, eu necessito do teu Espírito Santo, não consigo, Senhor, vencer o pecado, não consigo vencer os vícios, porque o Senhor, Deus, tem que estar comigo, me ajuda a largar o alcoolismo, a largar o tabagismo, as drogas. Me ajuda, Deus, a viver uma vida na tua presença, uma vida nova. Deus, eu quero uma nova história. E Deus, ele virá sobre a tua vida com o Espírito Santo e ele fará sobre a tua vida uma nova história. Você crê? Porque eu creio naquilo que Deus pode fazer sobre nossas vidas. Então Abraão, ele reconhece que ele é pó diante de Deus. Você está entendendo? O segredo está em nós reconhecermos que nós somos pó, que nós precisamos de Deus. Amém? Tá aqui, né, ao vivo aí comigo, né? Tá aí aí a minha sobrinha aí, tá aí a Evânia, tá aí a Raíssa, né? A paz do Senhor Jesus a vocês que estão aí comigo acompanhando, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e abençoe de uma forma sobrenatural. E Deus, ele vai dizer ainda mais aqui, ó, na sua palavra, como vai dizer assim: a vantagem de ser formado por Deus do pó da terra é que o Senhor conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmos de número 103 e o verso 14. E por isso pode compadecer-se de nós, assim como um pai se compadece de seus filhos. Em Salmos 103 é o verso 13. Ou seja, Deus, ele sabe a estrutura que nós fomos feitos ou formados, porque ele nos fez do pó da terra, né, do barro. Ou seja, ele sabe que a nossa estrutura, aquilo que ela é capaz de suportar, aquilo que a nossa estrutura é capaz de aguentar durante a nossa caminhada, durante a nossa história, durante a nossa vida. Então, por isso que é importante ter Deus. Porque, e o importante de ele saber, né, daquilo que ele nos formou, porque ele conhece a nossa estrutura, tanto por dentro como por fora. Então é como diz, meus amados, a palavra de Deus: vinde a mim, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei.
pois o fardo que eu coloco sobre vós, ele é leve, ele é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é isso, pastor? Jesus está dizendo, vinde a mim. Você está cansado de sofrer? Está cansado de problemas, de coisas que você não consegue solucionar com a tua força? Porque o segredo é que não é na tua força, mas é na força do Senhor. É Ele quem vai trabalhar por ti. É Ele quem vai te dar vitória na causa, na justiça. É Ele que vai te dar vitória sobre a enfermidade. É Ele que te dá vitória sobre a morte. Ele te dá vitória sobre todas as coisas quando você está na presença dEle. Então isso é tão importante. Olha, ele diz que o que ele coloca, o fardo que ele coloca sobre vós, ele é leve, ele é suave. Deus, ele não vai te chamar para a presença dele e colocar sobre as tuas costas algo que você não vai conseguir carregar. Muitas pessoas não querem vir e tornar a ser a obra-prima de Deus porque não querem se abster das coisas terrenas, porque não querem largar o mundo, não querem abrir mão dos prazeres desta terra. E muitas das vezes, né, ali coloca desculpa, não tenho tempo, ou porque eu bebo, porque eu faço isso. Deus não está preocupado com isso. Ele quer que você venha e deixe Ele fazer de você novamente a obra-prima dele, e assim Ele abençoar grandemente a tua história. É por isso que pode compadecer de nós. O Senhor se compadece de mim. Ele se compadece de você quando Ele vê, como vai dizer em Salmos de número 34, muitas são as aflições do justo, mas eu, o Senhor, de todas elas o livrarei. O que é isso, pastor? Deus está dizendo que muitas são as aflições. Entenda que quando você aceita Cristo, você é obra-prima de Deus, você está na presença de Deus. Não estou dizendo para você que vai acabar os problemas, que vai acabar a luta. Isso não vai acabar. Só vai acabar quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Vai cessar todas essas coisas, dores, problemas, enfermidades. Tudo vai acabar quando Ele vier. Mas há uma diferença quando você está com Cristo. Ele passa contigo na luta, Ele passa contigo na prova, Ele cura tuas enfermidades. Porque lá em Salmos, lá em Isaías 55, Isaías 53 diz a palavra do Senhor que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele vai dizer que sobre as suas pisaduras nós somos sarados, ou seja, que Ele levou sobre aquela cruz as nossas enfermidades, que Ele levou os nossos pecados, ou seja, Deus, Ele já nos perdoou dos pecados, Ele já nos curou das enfermidades. Se hoje você está enfermo, talvez você não está na presença de Cristo, Ele está dizendo, vem para a minha presença e eu te curarei, eu te sararei, porque não é para a enfermidade estar sobre a tua matéria. Muitas das vezes a enfermidade, as coisas vêm sobre nossa vida porque nós estamos em erro, porque nós estamos em falha, porque nós guardamos mágoa, rancor, ódio no nosso coração, e essas são coisas que não agradam a Deus e são coisas que atraem espíritos de enfermidade para a nossa matéria. Por isso, Jesus, ele diz que todo aquele que vem a mim não lançarei fora. Ele está dizendo que se você vier a Ele, você que é obra-prima dele, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer a diferença sobre a tua vida, sobre a tua matéria, sobre a tua saúde. Porque não tenha dúvida, meu irmão, Jesus, ele é sobrenatural. Eu costumo dizer que Deus, ele é bom. O tempo todo ele é bom. Dependente se hoje veio uma dor de cabeça, às vezes você está sentindo um mal-estar, uma agonia, te pega com Deus. Desce a olaria porque Ele vai fazer a diferença. Lá nos Salmos de número 113, o versículo de número 7 até o 8, o salmista afirma que Deus levanta do pó o pequeno e do monturo, aleluia, Ele ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha que glória, olha o que Deus faz, meu irmão. Talvez você está, aleluia, você se vê pequeno hoje. Talvez você está, sabe, como vai dizer a palavra de Deus aqui. Deus, ele levanta do pó o pequeno. Sabe o que é isso? Deus está dizendo que ele te tira dali, da onde muitas das vezes as pessoas olham, acham que você não vai conseguir ser nada, que você não vai vencer, e Deus, ele te pega com a mão dele, ele te levanta, e como vai dizer, o que é ele te tirar ele vai te tirar lá do charco de lodo, do lamaçal do pecado, ele vai te levantar. Está entendendo? E como vai dizer aqui, ele vai te levantar, ele vai te tirar de um monturo e ele vai te assentar no meio dos príncipes. O que é isso, pastor? Não entendi. Deus, ele vai te assentar no meio daqueles a qual fará diferença na tua vida.
fará diferença na tua história. Deus vai te levantar, vai te tirar do pecado, vai te assentar no meio de homens e mulheres que tem algo para trazer para a tua vida, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Aquilo que faz a diferença em nossas vidas é isso, irmão. Não é o ouro, não é a prata. Isso são consequências. Buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo: busca o meu reino, busca a minha justiça, porque as demais coisas vão vir sobre a tua vida. Deuteronômio 28:8, lá a palavra de Deus diz que o seu servo, aquele que é fiel a ele não vai correr atrás de bênção. Entenda isso, a bênção virá de encontro a ele. Se você é fiel, se você tem se mantido firme, está obedecendo a Cristo, pode ficar despreocupado, que virá a bênção de Deus, virá de encontro a você. Você não vai precisar correr atrás da bênção. Espera no Senhor. Salmo de número 40, primeiro diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, ele ouve o teu clamor. Deus, ele está com seus olhos fixos sobre a tua vida. Porque a promessa de Deus, ele nos diz na sua palavra, que os seus olhos estão como chama sobre a terra. Ele vê todas as coisas, ninguém se esconde de Deus. Ele vê o meu deitar, o meu levantar, ele vê o teu deitar, ele vê o teu levantar. Ele sabe quem está sendo a obra-prima na terra e quem não está sendo. Então, a importância é de se chegar a Deus, como vai dizer a palavra do Senhor, entendeu? Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando nós nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Se não me falha a memória, está lá no livro de Tiago, onde diz isso, que quando nós nos chegamos a Deus, ele se achega a nós. Amém? Então creia somente nesta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías, capítulo 64, verso 8. O profeta escreveu dizendo: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Você está entendendo? Olha o que Isaías está dizendo aqui na palavra de Deus. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Isaías está reconhecendo que nós somos obra das mãos de Deus. Ele está reconhecendo que ele é barro, que ele é pó. Ele está reconhecendo que Deus é o oleiro. Que é isso, pastor? Lá em Jeremias 18 vai dizer: o Senhor vem ao profeta e ele vai falar: olha, Jeremias, desce a olaria, porque lá eu falarei contigo, lá eu direi a palavra que eu tenho sobre a tua vida. Sabe o que é isso? Deus está dizendo hoje para mim e para você aqui: é necessário descer a olaria, para que ele venha novamente formar aquilo que foi quebrado, para que ele venha trazer de volta aquilo que foi tirado. O que é isso, pastor? É você descer em oração, é você se humilhar diante de Deus, e ele vai, aquele vaso que está quebrado lá, ele vai ter um particular contigo, ele vai fazer um vaso novo. O Espírito Santo, que já não habitava mais, que tinha saído do vaso, que tinha saído da casa, ele vai fazer com que volte novamente, para que você volte novamente a ser a obra-prima de Deus, a qual ele formou, a qual ele criou, e assim ele trará sobre você novamente a essência da presença do Espírito Santo e da palavra dele. Por isso é importante nós descermos a olaria, porque é na olaria que Deus vai falar conosco, é na olaria que Deus vai abençoar. O segredo, meu povo, está na oração. Lá em Mateus 7,7 diz a palavra do Senhor assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Lá no verso 8 vai dizer: aquele que pede recebe, que bate se abre, que busca encontra. O que é isso? Deus está dizendo, ele está ali colocando, né, o segredo da oração. Ele esmiuça, ele faz a separação, ele mostra qual é o segredo da oração. Porque aquele que, quando você vai orar, você vai pedir algo de Deus, aquele que pede, ele quer receber algo. E Deus, ele vai nos dizer que tudo que nós pedirmos em oração, através do seu nome, crendo, né, o Pai que está no céu vos concederá, ou seja, receberemos. Se você for sincero com Deus, se você aquebrantar o teu coração, se você reconhecer que você é pó, que você é cinza, se você dizer: Deus, verdadeiramente, até aqui eu não tenho vivido uma vida a qual
eu não me orgulho, aquilo que eu tenho feito, Senhor, verdadeiramente eu reconheço que eu tenho errado, eu tenho falhado, não estou vivendo conforme os teus preceitos, eu quero mudar minha história, Deus, eu quero uma vida nova, eu quero que o Senhor faça diferente. Pode ter certeza que virá sobre a tua vida as bênçãos de Deus, porque quando nós nos derramamos diante do altar, diante da presença, e principalmente se você, meu irmão, chorar na presença de Deus, Ele vem com a sua presença, Ele te consola, Ele te renova, Ele te enche, e Ele faz com que você viva uma nova história na presença dEle. A palavra dEle nos afirma isso, que nós temos que descer na olaria, porque na olaria Ele vai trabalhar na minha vida, Ele vai trabalhar na tua vida. A palavra dEle vai nos dizer ainda mais aqui, mesmo o homem tendo sido feito do pó da terra, Deus amou de maneira tão grande e inexplicável o ser humano. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor de Deus por você. Se você hoje está aí do outro lado, está aí ouvindo a palavra de Deus, porque Deus ele te amou. Ele entregou o seu Filho naquela cruz para que você hoje tenha vida e vida com abundância, porque é dom gratuito de Deus, é vida sobre você. Deus ele não te fez para você viver enfermo, Deus ele não te fez para você viver oprimido, Deus ele não te fez para você viver uma vida a qual você esteja ali passando por, como vai dizer a palavra de Deus. Perdão, meus amados, tive que aqui dar uma ajeitada ali no som. Mas olha o que vai dizer a palavra de Deus. Que mesmo o homem tendo sido feito do pó da terra, Deus o amou. Como eu disse aqui, Deus ele nos amou. E ele deu o seu Filho por cada um de nós. E vai dizer que nos confiou um grande tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em 2 Coríntios 4:7. Ou seja, Deus, ele guardou para mim e para você tesouros em pote de barro, para que ele seja, como vai dizer a sua palavra, aleluia, a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que é esse tesouro, pastor? O Espírito Santo de Deus, que foi guardado em potes de barro. Que pote é esse? Você é este pote, a qual ele quer que você receba o tesouro que ele guardou, que ele separou, para que você tenha uma nova vida, uma nova história de transformação, de mudança sobre a tua vida. Conclusão, meus amados, da palavra desta noite, ou deste dia, do momento que você for alcançado. Segundo estudiosos, existem mais de 300 espécies de barro. Entretanto, Deus fez o homem de um barro especial, de modo que o oleiro divino pode manuseá-lo bem e refazer novamente o vaso que foi quebrado pelo pecado, criando um novo homem. Efésios 4:24. Uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Ou seja, uma nova criatura sou em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, existem, para você ver, 300 espécies ou 300 tipos de barro, de matéria, do barro, mas Deus escolheu uma específica para fazer o homem à sua imagem e semelhança, porque, como vai dizer a palavra de Deus, o oleiro divino pode assim manusear bem a matéria, o barro que ele escolheu, para que assim ele possa refazer novamente, porque muitas das vezes quando é quebrado, quando diz que é quebrado o vaso, é quando o homem peca, quando o homem se desvia do propósito, da presença de Deus, e ali tira a intimidade, tira a comunhão, e ali o homem fica novamente, e é necessário que Deus venha sobre a vida dele para fazer a mudança, a transformação e assim abençoar grandemente a vida dele. Amém?
Eu vou colocar aqui, meus amados, um fundo aqui para estarmos orando e glorificando ao Senhor nesta noite, nesse momento. Aleluia. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Então alegra o teu coração, porque o Senhor tem aleluia, porque o Senhor vai falar conosco ainda mais através da oração. Vou colocar aqui só um fundo aqui para estarmos orando e assim nos derramando na presença de Deus. Aleluia. Creia. Que Deus fará além daquilo que você imagina, daquilo que você tem passado. Eu quero orar por você nesse momento, nessa noite, ou na manhã, na tarde, na hora que você for alcançado por essa palavra. Você é obra-prima de Deus. Eu sinto a presença do meu Deus aqui nesta hora, e Ele virá sobre a tua vida como chuva seródia, como chuva temporã. Ele quer derramar água sobre a terra seca. Aleluia! Abre o teu coração para Deus aí nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho aqui, meu Deus, nesta hora de oração. Eu venho te apresentar, Pai, a Erivânia, eu venho te apresentar a Raíssa, eu venho te apresentar as pessoas que vão ser alcançadas por esta palavra. Que o Senhor possa ministrar sobre as suas vidas, sobre os seus corações. Que o Senhor possa agraciar com o teu Espírito Santo, com a tua presença. Meu Deus, neutraliza o inimigo que tem lutado contra a vida deles, contra a vida delas. Toda obra, Deus, aquilo que foi feito, obras de macumba, voodoo, feitiçaria, magia negra, meu Deus, seja desfeita agora. Aquilo que foi feito na Mata Virgem, na cachoeira, cemitério, encruzilhada, nas praias, arranca o nome, a foto, a peça de roupa, vai desfazendo agora, Deus, vai neutralizando, Deus. Quebra o arco, corta a lança, Pai. Desfaça todo o mal, espírito de enfermidade, do que tem assolado a matéria deste homem, a matéria desta mulher. Assim eu te digo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, câncer no útero, na mama, câncer na próstata, câncer nos órgãos, tumores na cabeça, seja queimada agora, seja desfeita agora toda enfermidade, enfermidade no sangue, nos ossos, nos nervos, nas articulações, nos órgãos, meu Deus, AIDS. Meu Deus, todo espírito de enfermidade, sai da vida dele agora, sai da vida dela agora, em nome de Jesus, seja queimado agora. Deus, visita a casa, visita a família, visita a mesa, não falte o pão, a provisão, o mantimento no celeiro. Que o Senhor possa, meu Deus, como diz a tua palavra, abrir o teu bom tesouro e derramar assim, meu Deus, o tesouro das escuridades sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada casa. Pai, abençoa a vida espiritual, a vida ministerial. Abençoa o casamento, abençoa a descendência, a parentela. Meu Deus, abre porta para aquele que precisa de uma porta aberta, para aquele que precisa trabalhar. Meu Deus, olha para cada um, visita aqueles que estão nos hospitais, entubados com aparelhos, visita aqueles que estão no presídio, estão pagando pelo seu erro, Deus. Mas o Senhor é o Deus que pode reverter situações irreversíveis. Como diz a tua palavra, que aquele rei chamado Ezequias foi sentenciado à morte por ti. O Senhor mandou ele botar a casa em ordem através do profeta Isaías. E assim o Senhor disse que iria recolher. Mas Ezequias, Deus, ele orou, ele se humilhou a ti. Ele ali na sua cama deitado, virou o seu rosto contra a parede. E ele disse: Deus, lembra-te de mim, lembra-te das obras que apresentei diante de ti. O Senhor, meu Deus, se agradou da oração de Ezequias. E o Senhor mandou que o profeta voltasse lá. Ainda nem tinha saído de dentro, Pai, da área, da casa, do templo, do pátio. E o Senhor disse: volta lá, Isaías, porque diz a Ezequias que eu dou 15 anos mais a ele. Então assim eu te digo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele pode reverter essa situação irreversível sobre a tua vida, porque ele tem poder para reverter situações irreversíveis. Talvez a medicina disse que tu vai morrer, que não tem mais saída, que não tem solução. Eu te dou aqui, eu te apresento aqui nesta hora o segredo, o milagre na tua vida. Desce,
na presença dele nesta hora. Desce na presença dele neste dia. Entrega o teu caminho a Deus e o mais ele fará sobre a tua vida. Aleluia! Receba nessa noite vitória, provisão, resposta de Deus, milagres sobre a tua vida, porque o meu Deus, este Deus, o teu Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, grandemente. Que a provisão de Deus, que a bênção de Deus, que o livramento esteja na tua vida, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus. Amém? E amém, povo de Deus. É isso aí, meu povo. Terminando aqui, mais uma palavra, mais um tema, né, dentro do canal Conexão Direta, né, onde estarei colocando depois ali no YouTube, Conexão Direta. Por que, pastor, Conexão Direta? Porque é conectado diretamente com Deus, né? Aqui na Terra nós nos conectamos via internet uns com os outros, para usar os aplicativos, as redes sociais, mas com Cristo a conexão direta é através da oração, né, onde nós nos deleitamos em buscar o Senhor na oração, meditando na palavra. Nós entramos numa conexão direta com Ele. Que Deus possa te curar, que Deus possa te libertar, que Deus possa te dar vitória em tudo aquilo que tu tem buscado e apresentado diante dEle. Aleluia, porque Ele é fiel. Eu sinto, meu povo, eu sinto a presença de meu Pai aqui, do teu Pai aqui, porque Ele quer ser o teu Pai. Ele não quer ser apenas o teu amigo, Ele quer ser o teu Pai. Ele quer ser aquele que vai te guardar, aquele que vai fazer a diferença sobre a tua vida. Aleluia! Então creia somente, creia que o Senhor fará a diferença. Então creia, meu amado, né? Você que puder compartilhar, compartilhe, né, da palavra de Deus. Procure lá o canal, né? Tá lá Pastor Daniel no YouTube. Eu tenho colocado algumas mensagens lá, vou estar colocando as outras mensagens também. E que Deus possa falar mais e mais e abençoar a tua vida. Fique na paz de Cristo. Amém e amém, povo de Deus.